Olá, sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Jaime, quando teve a sua experiência de quase morte, foi recebido por seres de luz. A luz era como um zigue-zague que preenchia a silhueta deles. Ele rapidamente sentiu que seria obrigado a voltar. Ele queria ficar, mas não podia. Ele foi praticamente empurrado de volta. Vamos conhecer a história dele? Ô, Jaime, boa tarde. Tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, sua boa vontade de nos receber aqui e contar a experiência que você teve. Eu gostaria que você dissesse o que você acha importante nessa experiência para a gente. Tá. Eu, na verdade, assim, é uma experiência que durante muito tempo eu contei para muito pouca gente essa experiência por uma série de razões, entre elas pelo quanto aquilo era revelador de um lado e estranho de outro para mim. Eu tive uma tentativa de assalto em que eu tomei um tiro na cabeça, tomei um tiro no ouvido aqui, uma coisa que é... E aconteceu uma coisa, a bala parou no meio, a bala parou num osso que, segundo os médicos depois me disseram, é o osso mais duro do corpo. É uma espécie de um engrossamento que eles chamam inclusive de rochedo. E a bala parou ali. Eu caí para o lado, sangrando, aí, eu não sei se as pessoas me contaram, e nesse momento eu tive era como se eu tivesse ido para outro lugar. Que outro lugar era? O que era exatamente isso? Eu não sei descrever espacialmente, não tinha, vamos dizer que era um fundo infinito de cor neutra, vamos dizer uma coisa assim, não existia essa coisa do espaço ali. O que existia, o que me espantou é que assim, eu fui recebido pelo que seriam pessoas, mas não eram pessoas, eram figuras, seres feitos com uma luz, feitos de uma luz, como se fosse uma luz, um zigue-zague de luz, assim. E aí tinha algum entendimento, não se falava, eu não falava com essas pessoas, mas eu de alguma maneira entendia o que estava acontecendo ali. É como se eu estivesse sendo recebido por aquelas pessoas. E às tantas, essas pessoas deliberam que eu devo voltar. E eu sou quase que empurrado, porque curiosamente eu não queria voltar. E eu sou quase que empurrado para vir embora. E tem uma outra coisa curiosa que eu me lembrei depois que eu estava... eu voltava com a sensação de que alguém tinha colocado como se fosse um chip, um microfone, alguma coisa em mim, e eu voltava com essa... Aí eu atribuo um pouco essa coisa do chip, não sei o que, é o fato de eu estar com uma bala na cabeça, entendeu? Sei lá, uma coisa... Mas o fato é o seguinte... eu fui impelido a voltar, eu não queria voltar, eu fui impelido a voltar, e às tantas eu me pego acordado na ambulância e desmaio de novo, aí eu fui acordando, desmaiado, eu acordava e desmaiava de novo e tal, enfim. Ou seja, foi uma coisa bastante rápida nesse sentido, depois disso, já na UTI, eu tive aí também é uma coisa que é complicada dizer, porque pode ser perfeitamente um sonho convencional como qualquer outro, mas eu me lembro de conversar com meu pai, de ter médicos e o meu pai, assim, médicos conversando sobre a minha história e o meu pai junto com eles debatendo. É uma coisa, ou seja, são dois momentos diferentes, um e outro. Como eu disse, esse segundo para mim parece ser um momento onírico como qualquer outro, quer dizer, você tem aquele impacto de ter, então, e aí você sonha, mas esse primeiro foi uma coisa muito, como é que eu vou dizer, foi muito forte, muito diferente de sonho, vamos dizer assim, e eu tive claramente a sensação mesmo de ter tido essa interação com essas figuras luminosas, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. Jaime, você naquele momento ali, você tinha consciência
da história, o que tinha acontecido. Sim. Que você estava fora do corpo, vamos dizer assim, ou isso não te passou pela cabeça? Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Eu não sei te descrever exatamente em que estado de consciência eu estava, o quanto eu estava associando uma coisa a outra e tal, mas eu sabia que eu tinha levado tiro, sabia que eu... Você não chegou a ver seu corpo, por exemplo, caído? Você levou o tiro e perdeu a consciência? Perdi a consciência. Você não lembra de ter visto? Não me vi. E como você foi parar nesse lugar também? Também não sei. Você se viu nesse lugar? Me vi nesse lugar e vi essas figuras. Figuras humanas. Você te entendia como figuras humanas? Humanas ou humanoides, eu não sei, mas o fato é o seguinte, elas não tinham nenhuma semelhança corpórea, a não ser talvez uma forma, uma forma de uma silhueta, talvez, do que fosse humano. Mas eu me lembro exatamente dessa coisa da luz, não era essa coisa que a gente vê em filmes, de uma coisa com luz, que emana luz, era como se fosse um zigue-zague assim, de luz, entendeu? Individualizado. Pelo menos umas três ou quatro, enfim. E se comunicaram com você de alguma forma? De alguma forma, mas eu não me lembro de som e palavra, mas eu entendia que eles estavam dizendo que era para eu voltar. Eu entendia isso, mas eu não havia uma voz, não havia um som, não havia sequer um léxico ali, um conjunto de palavras que eu entendesse. Mas eu entendi que era para eu voltar e eu dizia que eu não queria. E o espaço também era uma coisa ilimitada. Que você não pode descrever, era o que? Uma campina, um jardim? Nada, não tinha não é nada que seja a reprodução das coisas que a gente vê, campina, jardim, céu azul, não era nada disso, era exatamente como eu disse, como se fosse um fundo infinito, uma coisa sem, vamos dizer, sem fundo, na verdade. E ainda que tenha sido muito rápido isso, ô Jaime, o que você sentia? Deu tempo de perceber, eu estou bem, não estou bem? Eu me sentia muito bem. Me sentia bem também? Me sentia bem. Tanto estava relutante na volta, Estava relutante na volta. Eu me sentia bem, não me sentia excitado de bem, me sentia bem. Tranquilo? Tranquilo, bem... Não era aquela coisa de uma comunhão com o universo? Não, nem eufórico, nem alegre, essa coisa, nada, eu me sentia extremamente bem. Não tinha dor nenhuma? Dor nenhuma, não tinha ansiedade nenhuma. Aliás, a descrição de ansiedade que eu posso dar é da hora que eu voltei. Quando você já se sentiu... Que eu me senti impelido a voltar. Então, aquilo para mim era conflituoso, era uma coisa... Se você pudesse evitar... Se eu pudesse ficar, eu ficava. E aí você despertou já na ambulância? Aí eu despertei na ambulância. Você falou da história do seu pai é vivo? Não, meu pai não é vivo mais. Então você teve essa... Eu tive depois a sensação UTI, clara na UTI de ter... Ele estaria junto ali, interagindo com médicos e essa coisa toda. E é engraçado, a minha irmã, que esteve muito perto de mim naqueles momentos, naqueles dias todos, ela... Porque eu perdi boa parte da memória, eu diria que talvez 80% do que aconteceu nas primeiras 48 horas. Mas eu me lembro dessa sensação de ter interagido com meu pai, e a minha irmã descreve como se eu tivesse contado a ela isso sem ainda perceber, sem me dar conta que era sonho. Eu na UTI contei essa história para ela. Eu tenho uma memória muito vaga disso, essa coisa dele e dos médicos. A presença do seu pai, ali do lado do leito. Do lado do leito. Você não se deu conta se estava dormindo ainda, inconsciente ou acordado? A minha sensação era de estar acordado. Era muito nítido, né? Mas eu não tenho uma memória muito nítida disso. Eu lembro vagamente da figura episódio, dele, né? e essa coisa dos médicos que ele trazia. É engraçado isso. Ele interagia de algum jeito ali. E você também não pode nem dizer se aqueles médicos eram médicos reais ou não. Pois mas não eram. Não eram. Não, a minha sensação é de que eram, depois eu soube que não eram. Aquilo não existiu. Não existiu. Aquilo absolutamente não aconteceu, objetivamente, ali dentro daquele cara, uma UTI. Né? Não tinha como entrar outros médicos que não fossem os que estavam cuidando de mim, o intensivista, sei lá. Né? Então teve essa ocorrência também fora do comum, um segundo episódio, e muito diferente, eu diria. Por isso que eu acho que
esse está um pouco no mundo do sonho, esse cabe na caixinha do mundo do sonho, que você está médico, machucado, ferido, blá, blá, e a figura do meu pai, que é uma figura de referência para mim, então como se ele estivesse cuidando de mim. Mas isso é uma coisa, essa é uma narrativa que me parece... Poderia ser um sonho. Poderia ser perfeitamente um sonho. A outra que não, a outra que foi muito um passeio, né? Em outro canto, um passeio com figuras e é uma coisa curiosa, porque é o seguinte, eu sou completamente agnóstico e continuo sendo, não tenho nenhuma proposição religiosa, não tenho fé religiosa de nenhuma ordem, né? Ao mesmo tempo que eu acho que é evidente que a nossa percepção comum, nossos sentidos não são capazes de entender tudo o que acontece em volta e muito menos de explicar por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui. Então eu diria que não é uma coisa de aquela coisa do o ateu típico que acha que a gente tem simplesmente que a gente tem domínio completo sobre o que acontece com a gente, mas além do que a gente sente, nada existe. Eu não compartilho desse ateísmo militante, radical e tal. Eu acho que existem coisas que estão além da nossa percepção mesmo, e a gente vai cada vez percebendo mais, né? E para mim, simplesmente, isso que aconteceu é uma comprovação de que alguma coisa além do que a gente percebe acontece e nós não temos acesso, né? E nós não temos acesso, E a experiência mudou em você? Você está dizendo que do ponto de vista religioso, não, né? Você não. Continua agnóstico? Continuei. Mas trouxe alguma mudança efetiva? Você pode dizer para mim, olha, a experiência foi tão marcante que depois disso... Para mim foi um antes e depois. Teve isso, então? Teve. Em primeiro lugar, eu acho que eu tomei uma decisão ali. Eu me lembro que eu não sei quantas horas depois ou quantos dias depois do acidente, assim, em um determinado momento eu olhei e falei: eu tô aqui vivo. Eu já entendia perfeitamente o que tinha acontecido comigo. E eu disse o seguinte: eu tenho uma decisão a tomar, que é assim: ou eu vou ficar lamentando essa cidade violenta, esse mundo ingrato que me fez tomar um tiro, tá com as duas mãos furadas, perdi a audição, ou a minha postura vai ser completamente o contrário, é dizer o seguinte: é inacreditável estar vivo depois de tomar um tiro na cabeça. Ou seja, eu ganhei de presente o resto da minha vida. E eu escolhi essa segunda, escolhi mesmo. Eu naquele momento disse assim: eu vou... É isso que aconteceu comigo. Não é nenhuma tragédia pela falta de segurança. Não é. O que aconteceu comigo foi um presente. Eu ganhei o resto da minha vida de presente. E outra coisa que é decorrência disso é assim: eu tive um insight de quanto a gente tem de desejos e frustrações e coisas que são absolutamente inúteis, né? Essa coisa de um carro melhor, esses pequenos bens materiais que são na verdade grandes bobagens, né? Essa brincadeira que as pessoas fazem de que o homem é um menino grande, então só muda o tamanho dos brinquedos. Eu de repente olhei e falei assim: não, é isso mesmo. Para que você precisa ter um carro maior do que... Para que você precisa ter um carro que tenha, além de te levar de um lado para o outro, tenha que ter roda alta, com não sei o que, tudo isso é uma besteira enorme e eu sei que eu saí com essa sensação de que tipo de reflexão que você não fazia antes, com essa veemência. Não fazia com essa veemência. Eu costumo brincar que eu joguei fora as cracas do barco, entendeu? Eu tirei as cracas do barco. Obviamente depois vai grudando de novo um pouquinho, porque a gente não é mais... Mas para mim foi para mim trouxe a ideia da simplicidade, a ideia de como é importante, ou como é interessante, ou como você deve ser curioso pelo fato de estar aqui, né? Você tem que ter alguma curiosidade, estar aqui deve te despertar alguma curiosidade. E no que aconteceu comigo, é aquelas coisas que você vê, você ouve histórias de pessoas. Por exemplo, eu lembro do meu pai contar uma coisa de um amigo dele, de quem ele gostava muito, lá nos anos 40, que estava com um furúnculo
E um amigo médico disse assim, passa lá no consultório que a gente tira isso com anestesia local, fácil, tal, pá. Toca uma anestesia no cara e o cara teve um choque anafilático e morre. Na flor da existência, 22 anos de idade, uma coisa assim. E aí eu olho e falo, bom, eu tomo um tiro na cabeça, mais do que isso, esse tiro na cabeça causou uma coisa que é inacreditável. Você que é médico vai ficar de queixo caído, que é o seguinte, a carótida, ela foi rompida pelo calor, não é que ela foi rompida. Se você olhar o meu ultrassom, você tem aqui uma ponta, aqui a outra. Quando chegou no hospital, quando chegou no pronto-socorro, o médico que atendeu, que era um médico muito bom, ele era um neurologista importante e tal, o hospital estava em fase de controle de qualidade, de ISO e tal, então os caras, aquela semana era isso foi uma sorte que eu tive também, aquela semana era uma coisa muito especial. Ele olhou a imagem, não sei se era um ultrassom, raio-x, devia ser raio-x que é mais rápido, e ele olhou e disse assim, isso está rompido, a gente vai ter que imediatamente fazer uma ponte de safena nessa carótida. Aí fez tricotomia na minha perna e tal, não sei o quê. Aí tirou mais uma radiografia, tem uma vascularização periférica ali, que assim, aquelas duas pontas tem um monte de veiazinhas que juntam uma com a outra ali. Que segundo ele são vasos que você tem, que param de funcionar quando você nasce, no parto, qualquer coisa assim. Isso voltou a funcionar ou seja, eu tenho essa irrigação sem ter que ter feito cirurgia nenhuma. Quer dizer, você tira a radiografia, você vai ver uma carótida rompida. E por que eu não morri de hemorragia? Porque cauterizou, fez uma ponta e a outra. É uma coisa maluca isso. Então isso é uma coisa impressionante de sorte. O fato do hospital estar em fase de ISO 9000, qualquer coisa assim, que fez com que a ambulância chegasse muito rápido, porque normalmente as pessoas dizem, não chame a ambulância do hospital, num caso como esse, chame SAMU, chame o serviço público, porque ele é mais rápido. E no meu caso o serviço particular foi mais rápido. O médico que estava lá era ultra qualificado pela mesma razão, quer dizer, porque naquela semana... Então, ou seja, tem uma coisa aí também, além dessa discussão da ideia da experiência de quase morte, além disso, existem essas coisas todas de conjunção de pequenos fatos que me mantiveram vivo, que é uma coisa impressionante, assim, né? Essa sensação me faz, traz a mim mesmo a pergunta, e me faz pensar se a gente não teria algum tipo de predestinação mesmo, por mais tolo que isso pareça. Me faz ver um pouco a questão do tempo, a linearidade do tempo, tudo isso para mim começa a ficar discutível. Quer dizer, o que é que faz com que eu tenha tido essa imensa série de coincidências que me mantiveram vivo e uma pessoa vai tirar um furúnculo e morre por causa disso, né? E aí, no meu caso, todas essas coincidências vão levando a uma sobrevida, né? Que, de uma certa maneira, eu talvez nem quisesse, aí pegando a situação que eu vivia ali naquele aparente outro mundo, né? Então, isso também me fez discutir o que seria essa condição humana e esse passar do tempo, né? Se não tem algum tipo de predestinação, um determinismo qualquer né? Com que a gente nascesse, né? Já, e que aí essa morte seria talvez um desvio dessa determinação. Então você mesmo tendo tomado um tiro no ouvido, você não morre, não tem enfim. Jaime, em geral as pessoas que passam por experiência quase morte falam na mudança, mas em função da experiência vivida, da saída fora do corpo, de encontrar pessoas e tal. Mas pelo que eu entendi, a sua mudança, ela é uma mudança pelo fato em si, né? Do que aconteceu, da sua vitimização, que foi real, da sua sobrevivência em condições médicas assim, absolutamente inesperadas. Né? É isso que mudou em você, né? Isso para mim, é isso que mudou para mim. A experiência em si, quer dizer, essa coisa ela só me deu uma sensação de mais largueza de visão, me deu uma sensação de ter
quase que ter colocado o dedo numa coisa que não está ao alcance das pessoas comuns, né? Me deu uma sensação de um certo privilégio de ter vivido aquilo, de ter tido aquilo como... Mas não foi uma coisa que me deu uma fez uma mudança radical. Uma mudança, você, né? Não foi... Ô Jaime, naquelas luzes ali não havia nenhuma, não te passou nenhuma sensibilidade de que eram pessoas conhecidas que já tinham morrido, esse tipo de coisa, não, né? Você não conseguiu identificar nada não, disso? naquele momento não. Naquele momento, inclusive, é como se fosse gente realmente... Eu tinha uma sensação de que aqueles seres tinham alguma coisa como se fosse hierarquicamente um pouco superior a mim. Quer dizer, não era uma coisa de igual para igual. E a decisão de trazê-lo de volta foi deles. Você sentiu que você estava sendo conduzido? Estava empurrado mais do que conduzido. Compelido. Tá, mas você não chegou a ver seu corpo na ambulância, nem no chão, nada disso, né? Não cheguei. Quando se despertou para esse mundo aqui, você já estava dentro da ambulância? Eu estava dentro da ambulância. Entendendo tudo ali. Oi? Entendendo que havia entendendo o que tinha acontecido e tudo. E é engraçado porque me dá a sensação, agora lembrando, de fisicamente ter estado em 2 UTIs diferentes. Eu não tive em 2 UTIs diferentes, eu tive sempre na mesma. Depois eu fui para uma semi-intensiva depois de, 8 dias, mas é como se nessa situação em que eu convivi com meu pai, a UTI que eu tivesse era outra. Eu sou capaz até de ver uma planta disso, de como era esse lugar. E a que eu estava de fato, a disposição era ao contrário, tinha uma televisão aqui em cima, enfim, a que eu fiquei mesmo. É como se eu tivesse passado por uma UTI diferente e eu nunca passei. Como se eu fiquei naquela UTI 8 dias, depois eu passei para uma semi-intensiva, depois eu fui para um quarto. Algumas pessoas que têm exatamente o que você tem, são muitas, os neurologistas conhecem bem esse cenário, elas desenvolvem, depois de uma certa altura, uma religiosidade. Isso já foi até discutido em neurociência, assim, é um módulo de Deus no lobo temporal. Sei. Pouco de pejorativo em cima disso, naturalmente. E me fiquei atento, você falou que esse aspecto em você não mudou nada, né? Não mudou nada. Assim, ele não mudou nada eu tenho... o que acontece é o seguinte, isso só confirmou para mim a ideia de que a gente não tem... A percepção humana é muito limitada, né? De alguma maneira eu experimentei, eu comprovei isso, que para mim já era uma tese, não é verdade, né? Eu comprovei isso, mas assim, eu não tenho como é que eu vou te dizer? Eu não tenho nenhuma rejeição pelo lado espiritual, muito pelo contrário. Eu acho que existe uma dimensão que a gente não conhece, que eu respeito, que eu tenho... Eu diria o seguinte para você, eu sou muito ajudado por esse lado, por esse outro lado, desse lado desconhecido, de uma certa maneira. Quer dizer, se há alguns fiozinhos nos conduzindo de algum outro lugar, eu sou muito ajudado por eles, eu te diria, muito. Mas o que eu não tenho como formulação minha é essa coisa que eu acho inclusive pretensiosa e inadequada de desenhar uma divindade, de dizer, tal divindade, essa ordenação que a religião coloca nas coisas em primeiro lugar, e em segundo lugar, a história coletiva de religião, para mim. Isso para mim é quase uma barbaridade, é quase pornográfico você expor o seu lado espiritual ao outro dessa maneira que as religiões expõem. Não só expõem, como impõem. Né? Quer dizer, elas impõem uma caixinha e dizem que aquilo é espiritualidade. Quer dizer, para mim, essa questão é eu tenho uma outra relação com isso. E eu não tenho aquela coisa marxista de que a nossa realidade se esgota em si mesma. Eu não acredito nisso. E acho que o acidente simplesmente comprovou e me deixou mais seguro da visão que eu tenho com relação ao que existe transcendente.
O que eu acho que a experiência me deu claramente foi a confirmação dessa ideia de que o que está além do que a gente percebe é uma coisa muito mais volumosa, vamos dizer assim, do que a gente imagina e do que a própria ciência imagina, né? Eu acho que a ciência tem uma coisa... A ciência é muito autossuficiente, né? O cientista é muito autossuficiente. Ele não consegue aprender com ele mesmo que daqui a 10 anos a realidade que você vai ter não é mais a que era 10 anos atrás. O cientista não aprende nem com ele mesmo isso, né? Quer dizer, ele não tem a humildade de falar, bom, tem coisas que eu não sei, mas que eu saberei um dia. Uma dessas coisas é a ideia do episódio de Quase Morte, porque assim, são tantas descrições, mas tantas... que a gente deveria de alguma maneira falar, bom, tem que olhar para isso. Figuras humanas ou humanoides? Uau! Quanta informação, não é mesmo? Bem, a nossa busca continua. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, divulgue para os amigos. E se você tiver alguma dúvida ou passou por uma EQM e quiser compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquisomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?